Da gente é fibra. Siga a Folha FM no Instagram, @Folha FM 98 oficial. Siga, curta e compartilhe. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Oito horas 14 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, vai estar disponibilizado em todos os tocadores de podcast, e logo mais, reprise na Plena TV. Campos tem agora, às 8 horas e 14 minutos, 28 graus. O verão se despede hoje, mas deixa aí mais uma semana de calor. 35 graus de máxima para Campos nesse dia de hoje. Com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com o Gilberto Gomes, secretário de comunicação do PT em Campos, assessor da Câmara dos Deputados e pré-candidato petista a vereador também em Campos. O Folha no Ar é oferecido por Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E eu peço a você, Aloysio, para abrir esse bloco aí, por favor. Gilberto, eu estava falando com você no intervalo, fazer os links. Eu costumo colocar os links dos assuntos que eu abordo, que servem tanto para o entrevistado se orientar, quanto para o telespectador, né? E até para a gente mesmo, para mim, para Nogueira, para Rodrigo. E confesso que esse programa começou em 2019, não é isso, Nogueira? Eu não me lembro de ter feito 8 links de um assunto. Aqui. É porque é a ordem cronológica né, no caso aí. E você fez, no dia 22 de fevereiro, a sua primeira postagem no blog Seu na Folha 1, cobrando a Vladimir crédito que você entende e é devido, de fato, às obras do governo Lula, no momento em que ele anunciava o apoio dos Bolsonaro, né? O apoio de Flávio Bolsonaro do PL, que ele fato se concretizou, né? Tivemos mudanças aí, inclusive ontem, no comando do PL em Campos, né? Para talvez deixar o PL mais bolsonarista, né? Enfim, mas isso pode tratar depois. E rendeu várias pessoas participaram dessa discussão, né? Jornalistas, cientistas políticos, né? Economistas, foram várias pessoas que opinaram sobre essa discussão. No entanto, eu acho assim que desde o início foi assim, a opinião que discordou de você, não no sentido de defender Nelson Bolsonaro, nada disso, mas assim, as políticas do governo Lula
ou do qualquer outro governo, elas são políticas públicas, então elas não têm, né, paternidade, elas são frutos do dinheiro do contribuinte, né? Enfim, o Jorge Gomes Coutinho, cientista político, professor da UF Campos, colocou, quer dizer, essas políticas viriam fosse o prefeito Vladimir ou fosse o prefeito Jefferson, por exemplo. No que, nessa mesma entrevista aqui, no lugar onde você está sentado agora, foi definido pela Natália também, Natália Soares, que são políticas públicas. Não é, ela falou, não é o Lula, é política pública. Como é que você viu essa discussão do dia 22 de fevereiro ao dia 11 de março, e essa diversidade de opiniões, inclusive algumas delas de peso, contrastando a sua? Aloysio, primeiro, para situar quem está nos assistindo, quando eu escrevo aquela matéria no dia 22, ela, na verdade, já vinha de um incômodo que não era somente meu, mas que muitas pessoas que me procuravam, pelo menos desde o final de 2023. E eu segurava para escrever, segurava, não explorava sequer isso nas minhas redes sociais, mas quando naquela ida a Brasília, Vladimir expressou o seu desejo de ser o candidato do bolsonarismo, de ser o candidato do Bolsonaro, eu falei assim, bem, acho que agora é o momento de escrever sobre isso, para contrastar um pouco essa situação. Vamos lá. Primeiro, quando eu faço aquela matéria, eu não pontuo, na verdade, somente desejando que Vladimir creditasse os investimentos do governo federal em Campos. Era principalmente por um entendimento, e eu tenho observado, outras pessoas têm observado isso, seja como estratégia, seja como falha ou não, mas Vladimir tem aplicado, o governo Vladimir, como um todo, tem aplicado uma roupagem municipal em alguns programas federais. Seja a partir do momento que ele não acredite, ou quando você faz grava um vídeo, quando você faz uma atividade da prefeitura. Vou dar um exemplo. Nós tivemos casos de UBS que estava sem médico e que recebeu médico do Mais Médicos. Não houve crédito que aquilo era um programa federal. Houve referência, sim, que era um programa federal, lá atrás, quando a gente recebeu a notícia que o Mais Médicos ia ser retomado e Campos seria beneficiado. No caso do PAA, o prefeito gravou um vídeo com agricultores, se eu não me engano, numa região posso estar errado, mas do assentamento Antônio de Faria, se eu não me engano, falando do PAA, mas sem qualquer referência que era um programa federal. Então, tudo isso passa uma impressão para o cidadão médio, para o cidadão mais simples, de que isto é um programa municipal, de que os recursos ali são municipais, quando na verdade não são. E aí eu faço esse gancho com algumas pessoas, do próprio professor Jorge, quem eu deixo aqui um abraço, da própria Natália, e que eu discordo quando diz que são meramente programas federais, são políticas públicas e viriam com Vladimir ou com Jefferson ou com quem fosse o prefeito. Eu acredito que não. Na verdade, não viriam com Vladimir ou com Jefferson ou quem quer que fosse. Eu faço a comparação de cima. São políticas retomadas pelo governo Lula e muitas delas políticas de adesão. Eu não fiz uma fala, por exemplo, relacionada a recursos do Fundeb, que são recursos obrigatórios para a educação. Eu não fiz uma fala calcada, por exemplo, nos recursos do SUS, que são recursos obrigatórios para a saúde. Eu fiz principalmente naquelas políticas que, por uma decisão do governo Lula, foram retomadas. Políticas essas que vão gerar um impacto significativo nos municípios. Falei do Mais Médicos, falei do PAA, que apesar do PAA não ter sido cancelado no governo Bolsonaro, foi muito impactado. Mas eu falo principalmente de políticas, e aí a gente pode falar do PAC, por exemplo, que vai gerar bilhões de investimentos pelos municípios em todo o Brasil. E aí, quando a gente fala de crédito, é o reconhecimento, e é principalmente mais do que o reconhecimento, a transparência com a população de que aqueles recursos são federais, para que eles não sejam incorporados como ações da prefeitura no ano de eleição. E que isso, para mim, é muito grave. Nós temos um investimento em uma ação do governo federal, e a gente fala de Campos enquanto uma cidade conservadora. Se a população não sabe
que o governo federal está investindo aquele recurso na cidade dela, de que aquela política aconteceu no bairro dela, de que aquela UBS que estava sem médico hoje tem médico, é graças a políticas do governo federal, ela pode acreditar erroneamente aquilo ali a uma ação isolada do município, a uma decisão isolada do prefeito, e que não é. E é nesse sentido da transparência que eu construí o tom da crítica, e que aí eu discordo, não é meramente uma disputa por paternidade, é uma cobrança de transparência por parte da prefeitura, de deixar claro e dar nome aos bois. Este programa é um programa do governo federal. Claro, competência da prefeitura em executá-lo. A prefeitura pode, naturalmente, demonstrar e deve demonstrar a execução dele. Nenhum problema o prefeito participar dessas atividades. Agora, que seja claro, não à toa, a partir desta cobrança, num vídeo que repercutiu muito e também foi explorado nessa série de repercussões, onde a partir de um convite que nós alinhamos com o Lindbergh para que Vladimir estivesse em Brasília, Vladimir faz a referência ao governo Lula. Essa referência, na verdade, ela é importante, porque mostra que o município de Campos está sendo bem atendido, está tendo um olhar de atenção, e que aí eu acho que talvez por desconhecimento, por exemplo, de como funciona o PAC, tanto na fala da Natália, olha, é sim, Lula, é sim um reconhecimento ao Lula. O PAC é uma decisão direta do governo Lula de retomar os investimentos nos municípios pelo Brasil. É, sobretudo, importante, o governo, a prefeitura, ela indica possíveis ações nos municípios e é o governo federal que se desdobra para conseguir atender ao máximo de ações em todos os municípios que solicitaram. Então, é sim uma decisão e uma escolha do governo Lula atender esses municípios, que se fosse no governo Bolsonaro, como nós identificamos, alguns municípios seriam preteridos, por serem municípios marcados, por exemplo, por gestões petistas, ou que não dialogavam com o bolsonarismo naquele momento, independente de serem petistas ou não. O governo Lula, pelo contrário, há quem, inclusive, critique, dentro do PT e fora, esse próprio republicanismo forte do Lula. Mas ele tem isso como certeza. Ele é muito republicano nesse sentido. Eu estava em Brasília no lançamento do PAC quando ele disse, ao contrário do governo anterior, nós temos uma grande clareza, nenhum município será preterido, seja com prefeito bolsonarista, e aí é onde reside a minha crítica. Bem, o governo precisa reconhecer que esses investimentos estão sendo feitos, que a cidade de Campos não está sendo preterida pelo governo federal. Há pouco tempo nós tivemos essa obra de duplicação do trecho da BR-101 que passa pelo Boulevard e vai até o Trevo, na entrada da cidade, que houve naquele momento uma destinação por parte do governo Bolsonaro, e que eu não me recordo de uma entrevista que Vladimir não tenha dado sobre aquele respeito, que ele não tenha acreditado e agradecido ao governo Bolsonaro, embora aquilo a gente pudesse julgar como uma obrigação. Então não se trata aqui meramente de um reconhecimento, mas sim de dar nome aos bois e dizer quem fez aquele investimento, da onde aquele recurso veio, para que a população tenha clareza de que Campos está no mapa de investimentos do governo federal, Campos está no mapa do PAC, Campos está no mapa do Mais Médicos, Campos está no mapa do Programa de Aquisição de Alimentos, Campos está no mapa do maior plano safra da história, que beneficia nossos produtores. A gente pode... Eu tive há pouco tempo conversando com o nosso secretário de Agricultura, Almir, falando sobre o plano safra. A gente quer fazer aqui em Campos, inclusive, Aloysio, no mês de julho, o lançamento do plano safra em Campos. Reunir aí, se possível, 600 agricultores. A gente quer fazer na UENF, quer fazer no Centro de Convenções, trazer a Emater, trazer a Caixa Econômica, trazer o Ministério da Agricultura, para fazer um grande lançamento do plano safra, que é o maior plano safra da história. Então, se a gente não fizer o reconhecimento disso, quem é que vai fazer? Então, essa é a defesa, de um reconhecimento, de uma clareza e, principalmente, de transparência sobre esses recursos. Transparência, como o prefeito falou, não é só colocar lá no portal da transparência, não, porque o trabalhador, a trabalhadora brasileira não sabe nem, o trabalhador campista não tem nem muitas vezes condição de acessar o portal da transparência e não sabe nem o caminho, que muitas vezes está fora do ar, inclusive, que é uma crítica que eu faço. Isso tem que estar claro na fala do prefeito.
Inclusive o prefeito, que quer se firmar como uma liderança democrática, precisa fazer esse reconhecimento. Então, esse era o tom da crítica naquele momento. Eu vou recapitular aqui. Eu estava ouvindo você falar e, como eu te falei, são 8. Tem muita gente falando sobre o assunto, mas eu vou elencar aqui rapidamente as falas que eu julgo as principais. Posso estar cometendo alguma omissão. Se eu faço, peço desculpa, porque com tanta gente que opinou e tanta postagem que é difícil você resumir. Se fosse eu resumir tudo que foi falado, eu teria que ficar o bloco inteiro falando aqui na pergunta, sem deixar o Gilberto responder. Mas vamos lá. No dia 23 de fevereiro, a partir das críticas de Gilberto, né, que já explicou aqui quais são, o cientista político Jorge Gomes Coutinho, professor da UF, disse, abre aspas, Vladimir, mais uma vez, sobressair sem a menor dificuldade da armadilha. E sim, ele tem razão. Ele é prefeito de uma cidade média. Precisa manter um diálogo plural e adotar o pragmatismo. O PT local tem um dever, sim, de buscar projeção na discussão política local. A questão é a eficiência do argumento para além da militância. Depois, no dia 2 de março, o Gilberto respondeu deu sua tréplica ao George, que também deu sua tréplica. Não vou ler o Gilberto porque, né, ele sabe muito bem quais foram. George disse que, de novo, programas federais em um município médio como Campos não são nenhum favor de Lula. O destaque de quem recebe a verba federal vai ser maior ou menor a partir das afinidades programáticas, políticas e partidárias que o prefeito tem ou não com o governo federal. Não cabe a Vladimir ocultar a origem da verba, mas colocar em alto relevo não é com ele. Campos receberia essas políticas públicas se fosse o prefeito Vladimir ou Jefferson. Depois, no dia 7 de março, o Vladimir se manifestou. Ele foi cobrado pelo eleitor bolsonarista dele por ter gravado um vídeo com o siciliano Lidberg. Gilberto estava presente nesse vídeo, acho até que foi ele que gravou. Se não for, me corrija, por favor, mas eu sei que estava presente lá. Foi criticado pelo vídeo na véspera do anúncio das obras do PAC, inclusive para Campos. E Vladimir colocou aqui, em resposta a essas críticas que ele recebeu por estar com 2 petistas de peso, né, de costado, que são Lidberg e Siciliano. Vladimir colocou, algumas pessoas têm dificuldade de entender que, como prefeito, eu tenho a obrigação, ele botou isso em caps lock, na caixa alta, de dialogar com todos que podem ajudar a nossa cidade. Enquanto os extremos não encontram o caminho do equilíbrio, do diálogo e do bom senso, não avançaremos como sociedade. Ter posições e debater sobre elas é democrático, mas rejeitar o convívio saudável ou as oportunidades de ajudar a sociedade seria, no mínimo, pouco inteligente. Por fim, estou fazendo um resumo, pupuri, né? No dia 9 de março, a Natália, nesse programa aqui, disse, no dia anterior, dia 8, a gente registrou aqui na Folha da Manhã, dia 9. No George, né, política pública, estou repetindo o que ele já havia dito, política pública não é uma discussão de vontades ou de favores pessoais. A partir desse princípio, eterna uma discussão de baixa qualidade. E a Natália, que é candidata pelo pessoal a vereadora, candidata a prefeita em 2020, revelação daquela eleição, colocou, resumindo, em relação ao PAC, é função do governo federal também. Ou seja, não é essa coisa de, nossa, o Lula, não é favor, é papel. Eu só estou fazendo um apanhado, tem o Edmundo também, o Alcimar, o Sebastião, Odisseia, Teseu, Zé Maria Rangel. Estou fazendo um pupuri, né? Logicamente que eu pedi desde o início. Devo estar cometendo omissões, peço desculpa por elas. Mas eu quis resumir. Como é que você, com essa rápida passagem aí, você resume essa discussão? Eu resumo confrontando um pouco a primeira fala do George, onde ele disse que o PT tinha toda a razão de disputar
essa questão dos investimentos em campos, mas precisava falar para além da militância. Jorge, meu amigo, eu acho que nós falamos para além da militância. A prova é a repercussão. A prova é a forma como nós vimos esse conteúdo e essa questão ser debatida ao longo das últimas semanas, já há quase um mês. Dia 22 desse mês vai completar 30 dias que nós iniciamos essa discussão e nós dialogamos para além da militância. Nós trouxemos para esse debate dos investimentos do governo federal em campos as mais diversas alas da política campista. Nós colocamos esse debate na boca do povo, porque em muitos lugares que eu estive, eu fui recebido por muitas pessoas, eu tenho amigos de todos os espectros e todos pontuavam que viram esse debate. Alguns concordam, outros não concordam, e longe de mim o meu desejo era ser unanimidade. Agora, que nós trouxemos para o foco do debate os investimentos do governo federal em campos, nós trouxemos. E para mim isso é uma vitória. Eu falei até isso com a Luísa. No dia que Vladimir gravou, né, eu falei assim, Vladimir, Aloysio, vitória. Vladimir se pronunciou sobre esses investimentos, né, não somente dando os devidos créditos ao governo Lula, mas cumprindo com aquilo que a gente tinha pedido, né, que é a transparência com esses investimentos. Agora, esses programas que a gente vai ter em campos, os investimentos do governo federal, nós estamos falando de 2 UBSs, nós estamos falando de um Céu da Cultura, que é um espaço magnífico, um negócio espetacular. Estou ansioso, inclusive, para onde o prefeito vai colocar esse Céu da Cultura aí, porque vai ser um debate muito legal. Mas diga para o prefeito, bota no Guarulhos, que o Guarulhos precisa. Eu acho que seria interessante a gente ter lá. Um centro esportivo espetacular, que é um programa de adesão do PAC também muito bacana, do centro esportivo. Nós vamos ter a central reguladora do SAMU, que é um debate que a gente estava dedicado com o Lindbergh, inclusive no ano passado, em parceria com o SIDEF, fazer aqui a referência ao SIDEF, que tem conduzido muito bem esse debate do SAMU. A gente vai, a partir do PAC, Aloysio, conseguir que 100% do território brasileiro esteja atendido de alguma forma pelo SAMU. É um absurdo que o Norte e Noroeste Fluminense ainda não tenham atendimento do SAMU, não contem com uma central de regulação. Várias vezes isso foi tentado. Permite, Roberto, isso foi, inclusive, a tecla que bateu o Teseu Bezerra. Uhum. Um absurdo que não tem ainda. É um absurdo. E a gente vai ter agora, a partir do PAC, 100% dos municípios brasileiros atendidos, em especial a nossa região, a região Norte e Noroeste Fluminense, que já vem a partir dessa ação do SIDEF, do consórcio de municípios, né, do Norte e Noroeste Fluminense, executando. Eu estive com o Vinícius Viana, com toda a equipe técnica do SIDEF em Brasília. Nós ajudamos, a partir do mandato do Lindbergh, a viabilizar uma reunião com o Dr. Elvésio no Ministério da Saúde, que é o responsável por essa pasta de atenções especiais do SAMU, e a gente, agora, com esse investimento do PAC, conclui, né, todo esse aparato para que o SAMU consiga operar aqui na nossa cidade. Já havia recebido as ambulâncias do governo do estado, tinha tido uma grande ação com presença do prefeito, mas ainda faltava equipar as ambulâncias, porque, para quem não sabe, as ambulâncias chegaram, mas somente os carros, elas não eram equipadas com a UTI. Isso é um outro processo que é dialogado com o Ministério da Saúde. Ainda faltava a central de regulação, cumprir uma série de ações para o SAMU poder ocorrer. E eu acho que aí, Aloysio, foi um acerto. Acho que foi um grande ganho nosso. Não fosse aquele debate iniciado pelo PT lá atrás, pela matéria que eu publiquei no dia 22, a gente não estaria aqui hoje debatendo os investimentos do governo federal na cidade de Campos, e isso não teria sido colocado tanto em evidência para o próprio prefeito naquele momento. O próprio prefeito, nesse momento, se viu obrigado a não somente reconhecer os investimentos do governo federal, como dialogar. E a própria contradição, porque quem deseja se viabilizar, como o próprio prefeito disse, que tem a obrigação de falar com todos os campos, em momento algum eu critiquei, por exemplo, ele buscar recursos com Flávio Bolsonaro através de emenda. Em momento algum, em qualquer trecho do meu texto, isso foi colocado como ponto de crítica. Foi colocado como ponto de crítica, sim, a constituição de relações políticas em contradição, naquele momento, com ele receber muitos recursos do governo federal. Eu usei até o termo surfar nos recursos do governo federal, utilizar isso para autopromoção, não fazendo o reconhecimento de investimentos do governo Lula, e que aí também pontuando e dialogando com a fala da Natália, não são meramente políticas públicas. São políticas de decisão do governo Lula de retomar. Porque se o governo Lula não tivesse tomado a decisão de retomar essas políticas, elas não existiriam e o governo municipal não receberia esses recursos federais. Então é necessário sim fazer o reconhecimento
Como que a gente faz a defesa no campo nacional e não faz a defesa no campo municipal? Como que a gente tem coragem de defender o governo Lula no campo nacional e não faz a defesa dos investimentos no governo municipal? A gente, em 2022, Aloysio, e aí eu acho que essa é uma contradição, inclusive que alguns companheiros do campo progressista em Campos entram, a gente fez campanha para o Lula no segundo turno nessa cidade, defendendo os investimentos do governo Lula em Campos ao longo dos anos anteriores. A gente defendeu a criação do IF Guarulhos, a gente defendeu a criação da UPA no governo Dilma, a gente defendeu a criação de empregos através dos investimentos na Petrobras, a gente defendeu o Minha Casa Minha Vida, os investimentos do Minha Casa Minha Vida em Campos. Como é que a gente não vai defender os investimentos do PAC em Campos? O PAC não é uma obrigação, o PAC foi retomado pelo governo Lula. Então ela é uma decisão do presidente Lula. E a partir do momento que ela é uma decisão, que ela é uma escolha, a gente precisa fazer o reconhecimento, né? Volto a dizer, essa cobrança não é feita em relação ao Fundeb. De fato, o Fundeb é obrigatório e todos os presidentes executaram. O SUS é um recurso obrigatório e todos os presidentes executaram com a nossa cidade. Agora, essas políticas são políticas, sobretudo, de decisão, onde o presidente Lula decidiu retomar e trazer esses investimentos para a nossa cidade. Então, eu não tenho como, na minha posição, e aí voltando a dialogar com a fala do George, falamos para além da militância, falamos com quem interessa, né, que além da militância é o povo, e naquele momento eu conclamava os 100 mil eleitores que o Lula teve na cidade de Campos, no segundo turno, para observarem esse fato e analisarem como o prefeito estava se posicionando naquele momento, né, na tentativa de capturar o apoio do bolsonarismo, de ser o candidato do Bolsonaro, ao mesmo tempo em que, não vou usar o termo escondia, mas não tinha muita clareza que Campos estava recebendo grandes investimentos do governo Lula. Que agora eu faço o reconhecimento de que Vladimir, de fato, não somente naquele vídeo, mas de lá para cá, tem reconhecido, e isso é o papel correto que o prefeito tem que ter, de clareza com a população de que Campos está recebendo altos investimentos do governo Lula, graças, obviamente, à visão de país que o Lula tem, de desenvolvimento, de retomar o investimento, o crescimento nos municípios. Imagina quantos empregos não vão ser gerados com as obras agora desses recursos do PAC que foram destinados para Campos. Então é uma política que dialoga não somente com a retomada dos investimentos, do crescimento, mas também com a geração de emprego, com a geração de renda no nosso município. Então esse é a análise que a gente pode trazer nesse momento de toda essa repercussão que foi positiva e que, volto a dizer, dialogou muito e muito além da militância. Você está fazendo meio que uma escola aí, diferentemente do PT, na minha visão, no modo geral do Brasil, com a questão da comunicação, porque é na sua função aqui no partido mesmo. Acho que está legal. Só que eu preciso te interromper, meio que rapidamente, aí, para a gente fazer um intervalo e voltar para o último bloco também, e aí sim, falar mais aqui da nossa política, dos candidatos, das pré-candidaturas. Eu posso fazer uma proposição de perdão, Nogueira? Sim. Eu não sei como é que tá a grade aí, mas a gente pode tocar direto? Vai. Porque são 1h40, a gente tem 20 minutos. Vai, então, vamos direto, então, porque eu emendo aqui com de 9 horas. Uhum. Vamos direto, Luiz, ok? Ok, vai você ou vai? Pode ir você, vai lá com as 3 pré-candidaturas aí do PT, que está na pauta, as eleições de 6 de outubro, tem muita coisa para a gente falar em 20 minutos, por favor. Então, Gilberto, o ponto final do último sábado fez com uma novidade, né, analisando a novidade que é a Madeleine, né, entrou no jogo, se perguntava sempre quem ia ser o candidato bacelar, né, e a Madeleine assumiu a delegada do DEAN, né, carreira brilhante como delegada. É uma conservadora de fato, né, ela não é por motivo político, ela de fato é uma mulher conservadora, uma mulher religiosa, enfim. Ela obedece esse perfil não por utilitarismo político, oportunismo político, ela é de fato, né. E o Teseu, eu perguntei, eu analisei as candidaturas de todos todas as pré-candidaturas até agora, né? Quer dizer, do próprio Garotinho, a de Madeleine, a de Carla Machado, a de Caio Viana,
a Jorge Magal, Alexandre Buchaú, Clodomir Crespo, Jefferson de Azevedo, Elinha Anormal, Sérgio Mendes. São as postas até agora, mas 3 dessas são do PT. E aí eu vi o Teseu, e ele disse aqui, eu vou repetir o que o Teseu disse. Perdão, ele nem me disse, ele escreveu no Instagram, porque ele teve naquele mesmo dia, que o ponto final foi publicado no sábado, na sexta-feira ele teve com a Gleice Hoffmann em Brasília. E colocou aqui, atualizei ela, palavras do Teseu, atualizei ela, Gleice no caso, né, sobre a política do Norte Fluminense, em especial de Campos. Expliquei as 3 pré-candidaturas que temos. A deputada Carla Machado e suas nuances, Jefferson de Azevedo, nosso reitor do IFE, e o sindicalista Elinha Anormal. Será feita uma reunião com o diretor estadual e a partir daí fechamos todas as estratégias. Eu só vou me dar a liberdade de considerar os substantivos empregados pelo Teseu como nuance, como eufemismo, porque o que se chama de nuance é toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, enfim, feito esse adendo, como é que você analisa? Olha, Luiz, eu já falei uma vez, eu sigo batendo nessa frase, até para iniciar esse comentário. Eu acredito que a candidatura do PT vai ser a grande novidade dessas eleições. Ainda que com a confirmação da candidatura da Madeleine, uma surpresa, né, para muitos, e também vai ser uma novidade, mas a candidatura do PT, na forma como ela está sendo constituída, ela vai ser a grande novidade dessas eleições, principalmente porque nós temos Lula presidente agora, né, e todas essas questões que a gente vem debatendo e que vão ser, de alguma forma, replicadas no próprio município. Não que eu deseje de que a forma como a polarização ela existe nacionalmente seja replicada aqui em Campos, mas eu acredito que nós vamos ter, sim, algumas características de disputa nacional aqui em Campos também, o que coloca essa candidatura do PT em muita evidência. Mas nós temos 3 pré-candidaturas no PT. A Carla Machado, quando o Teseu usa esse termo nuances, a gente sabe que tem essas questões jurídicas que ainda precisam ser analisadas, mas eu sempre pontuo que a Carla Machado, aí com seus 4 mandatos em São João da Barra, como deputada estadual, ela tem currículo mais que suficiente para participar ativamente dessa disputa de Campos, né? O que precisa aguardar é realmente se ela teria essa condição. Mas, independente da condição de Carla ou não, a gente também tem na figura do professor Jefferson um quadro extremamente qualificado, técnico, competente, que elevaria o nível do debate na nossa cidade e poderia aí trazer uma série de soluções alternativas que a gente prega tanto que a cidade de Campos merece e precisa. Campos precisa avançar para além da disputa política, que muitas das vezes é rasa, que muitas vezes envolve não os métodos mais adequados, que infelizmente não mobiliza a cidade como deveria mobilizar. A gente tem na figura do Jefferson alguém que pode reunir as características necessárias para elevar o nível do debate e qualificar muito mais a nossa disputa. E na figura do Elinho Anormal, aí eu sempre pontuo o seguinte: o Elinho é sempre o soldado à disposição do nosso partido. Ele nunca vai deixar que o PT corra o risco de ficar sem candidato se a estratégia do PT for ter candidato. Ele se colocou em 2020 à disposição ali como pré-candidato, junto com Zé Maria e com Odisseia. Ele se coloca novamente à disposição agora ao lado de Carla e de Jefferson. Então é um companheiro aí com muita bagagem de Partido dos Trabalhadores e que está sempre ali, à disposição para que, se for necessário, ele possa ser o nosso candidato e o PT nunca fique desamparado nesse sentido. Ele é, sobretudo, um militante petista no melhor sentido do termo. Agora, propriamente falando da disputa, eu tenho, Aloysio, me preocupado, e todas as vezes que eu converso com alguém, uma entrevista, né, como essas eleições vão ser marcadas, a gente vai ter naturalmente uma presença da máquina municipal muito intensa nessa disputa. Eu venho pontuando que a gente fechou 2021, aliás, com um orçamento previsto de 16 milhões para os RPAs. Nós tivemos agora em 2023 uma dotação de 88 milhões de reais para os RPAs. É um crescimento muito considerável. Nós estamos com quase 10 mil RPAs na cidade. Eu vi recentemente, inclusive, a possibilidade de professores como RPA. Eu acho isso muito preocupante. O prefeito avançou, de fato, num ajustamento para que possa, eventualmente, depois terceirizar
a questão dos concursos, mas eu acho preocupante também a questão da terceirização, porque aumenta ainda mais esses custos, mas a própria questão como os RPAs podem ser utilizados no processo eleitoral, para mim é muito preocupante. Os RPAs, naturalmente, eles têm uma relação de dependência financeira porque são pessoas muito simples, muito humildes, muito vulneráveis na maior parte das vezes, né? E cria, sim, uma relação de dependência financeira com a prefeitura, e que a gente sabe que a relação política que constitui essa dependência financeira pode ter um peso significativo nessas eleições. Então, muito por conta disso, eu tenho estimulado o próprio Jefferson, com quem eu mantenho mais contato, para mim é um mestre, é um professor, né, falou assim, olha, nós precisamos ter muita atenção com esse debate. Essa eleição vai ser uma eleição muito marcada pela própria presença da máquina municipal e a forma como ela tem sido constituída. E eu, às vezes, até questiono, eu sei que você vai abordar isso nesses minutos finais, a própria avaliação do governo Vladimir, mas eu questiono um pouquinho, Aloysio, muitas das vezes a boa avaliação do governo Vladimir com essa dependência financeira que tem sido constituída. Quando a gente fala de quase 10 mil RPAs, a gente está falando de talvez mais de 50 mil pessoas, porque as famílias desses RPAs são impactadas por essa relação de dependência financeira. Então você tem uma massa que está à disposição, naturalmente, de, por defender a sua posição, defender a prefeitura, de, por defender a sua necessidade, defender a prefeitura. Se você vai conversar com a população no dia a dia, você vê críticas muito intensas ao transporte, que é o grande calcanhar de Aquiles do governo Vladimir, na minha opinião, que ao longo desses 4 anos não conseguiu apresentar nenhuma solução. Hoje, a única possível solução que resta para Vladimir resolver a questão do transporte é se a solicitação dele para o PAC de R$500 bilhão, é uma solicitação muito considerável para o governo Lula, para a aquisição de 350 novos ônibus, for atendida. É até difícil, é um valor muito alto para ser contemplado no PAC, né, numa cidade do interior, né. Eu torço para que ele tenha sucesso, inclusive no pleito, para que o governo federal possa ajudar a cidade de Campos, mas eu acho muito difícil. Essa é a única solução que resta. Então, se você conversa com a população sobre o transporte, sobre a saúde, a população tem muitas críticas. Né? É onde reside, talvez, a maior rejeição no sentido do governo. A gente precisa de novas pesquisas, claro, para confirmar isso, pesquisas um pouco mais até qualitativas, para a gente ter um pouquinho mais dessa percepção, mas a boa avaliação de Vladimir acaba residindo um pouco mais nessa dependência financeira de uma prefeitura que gera poucos empregos, Aloysio. A gente tem hoje o município de Campos gerando pouquíssimos empregos. Eu fiz uma matéria para a Folha, no nosso blog, comparando a geração de emprego de Campos com uma cidade da Bahia, em que tem uma pujança industrial, de desenvolvimento industrial muito maior do que a cidade de Campos, que poderia estar pleiteando esse desenvolvimento, gerando mais emprego, mais renda, e que hoje quem é o maior empregador da cidade de Campos é a prefeitura. Então é muito grave quando a gente vê que quem mais emprega na cidade é a prefeitura, com seus quase 10 mil RPAs, isso sem falar dos outros cargos comissionados que são naturais para a operação e para o funcionamento da máquina pública, dos cargos técnicos que precisam ser ocupados na secretaria naturalmente. Mas falando especificamente desse ponto, eu tenho uma preocupação de como as eleições vão ser marcadas nesse momento. E eu acredito que o PT pode apresentar soluções, principalmente nesse campo. O PT não somente pode, como vai apresentar soluções, principalmente nesses 2 eixos, emprego e renda e mobilidade urbana, porque nós temos currículo e nós temos histórico nessas áreas. Se a gente observar a cidade de Maricá, nós temos hoje um sistema de transporte que é exemplo para qualquer cidade média no Brasil, onde a gente consegue operar transporte gratuito. E aí algumas pessoas podem falar, Aloysio, mas Maricá tem os royalties, né? Está recebendo muitos royalties, e Campos não recebeu muitos royalties por muito tempo. Campos ainda não recebe muitos royalties. Claro que não recebe tanto como já recebeu, mas já recebeu muito. E qual foi o legado de político estruturante que a nossa cidade teve desses royalties? Nenhum. A gente não consegue observar na cidade algum legado desses royalties bilionários que a nossa cidade recebeu em participações especiais também. Maricá constitui um sistema de transporte gratuito hoje que é exemplo para qualquer cidade média e que o PT vai trazer para a cidade de Campos. Vai propor a operação desse sistema de transporte. Gilberto, a gente não pode falar em proposta de governo. Não, claro. Por favor. Claro, perfeito, né? Perfeito. Mas eu digo até numa fala até mais ampla que a gente tem calcado, né, do modo petista de governar, e se a gente observar o exemplo, né, sim, claro, de Maricá,
a gente pode falar da experiência que o PT tem nessa área do transporte e também na questão da geração de emprego e renda, que eu acho que é outro ponto muito importante. Campos precisa se industrializar, Campos precisa diversificar sua economia, Campos precisa se tornar menos dependente dos royalties e das participações especiais. Então, o PT também tem currículo e bagagem nessa experiência, né? Então, justamente fazendo essa correção, não são propostas, mas são sim experiências que o PT tem que eu acho que podem ser muito importantes nesse processo eleitoral para a construção de alternativas para a cidade de Campos, inclusive estando no governo ou não, né? Então eu acho que isso é muito importante para a gente trazer para o debate público, para a gente trazer para a cidade de Campos essas discussões que, na minha opinião, vão pautar muito o próximo processo. Eu não acredito em vitória no primeiro turno, eu acho que o segundo turno ele é um fato, dado inclusive agora o número de candidatos confirmados que nós temos, com um número mais enxuto de candidatos que a gente tinha até pouco tempo atrás, talvez Vladimir pudesse pensar em primeiro turno, mas nesse momento eu acho que o segundo turno começa a se mostrar um pouco mais inevitável, e a gente quer estar nesse segundo turno debatendo a cidade de Campos com a candidatura do PT e qualificando principalmente essas áreas, né, onde nós já temos experiência, qualificando o debate sobre emprego, qualificando o debate sobre transporte público na nossa cidade, que eu acho que vão ser ações, vão ser bandeiras essenciais, inclusive para qualquer candidato debater. Mas nós temos currículo e nós temos bagagem, né, nesses pontos para debater na nossa cidade. Gilberto, você falou que eu vou entrar em pesquisa, eu não vou nem entrar, porque a última que a gente tem é de agosto. Tem muito tempo já. Como você, eu espero pesquisas novas. Foi a Iguape? Que? Foi a Iguape, a última, né? A última foi a Prefab Futuro, que tem ressalvas a serem feitas pelo universo literal que eu utilizo. Entendi. Né? A Iguape foi de julho, dos Bacelar, e a GPP de março. Né? Contratado pela própria GPP. Logicamente que isso a gente conhece, não foi a GPP que contratou, né? Mas, enfim, mas oficialmente, de fato, foi a GPP que contratou. A gente sabe que o grupo Bacelar se aproximou do que considero hoje um dos maiores institutos do Brasil e um CEO referência em pesquisa, que é o Felipe Nunes. Então, abemos Quest, né, à vista, o que é ótimo, porque eu particularmente reputo como um instituto que hoje eu considero o mais avançado, que pega técnicas mais novas de aferir, né? Qualifica muito. Eu acho que o Felipe Nunes está acima, alcançou um grau acima da esquerda e da direita, né? Ele é um camarada muito sério. Formação em Berkeley, né? Enfim. Mas a gente não tem. Eu vou pegar o resultado, vou pegar o voto na urna, né? E depois que eu falo especificamente do PT. Primeiro turno de 2020, Vladimir teve 42,94% voto válido, cai 27,71%. Vladimir só essa questão é matemática, isso não é questão de opinião, essa questão é um fato matemático. Vladimir só não ganhou no primeiro turno porque o doutor Bruno Calil, que foi o candidato de Rodrigo à época, teve 13,17%, muito graças a, como diz Jorginho Virgílio, a alavanca no canto de Rodrigo, né? E também porque Rafael, mesmo perdendo muito voto, tal, papá, fez 5,45, a Natália 4,68, o que vai dar 10 pontos. Então, se você tiver... o que eu quero dizer, a não ser que seja uma eleição onde os dois candidatos partam de 35 para 40, como foi o caso, por exemplo, da eleição de Lula com Bolsonaro, a não ser que seja uma hiperpolarização, que é a exceção, não é a regra, numa eleição normal de 2 turnos, você tem que ter um camarada ali, que Vladimir, sem sombra de dúvida, ele não bateu menos de 50 em nenhuma dessas 3. Nenhuma dessas 3 no ano passado. E nem aprovação de governo e nem intenção de voto. Eu falo, logicamente, na consulta estimulada, né? Para ter segundo turno, tem aí a novidade que é Madeleine. Tem potencial para crescer numa cidade bolsonarista? Tem. Agora, quem disser, tem potencial para 2 dígitos? Tem. E eu, como escrevi no ponto final, quem disser que sim ou que não, afirmar antes de pesquisa é mentiroso. Tem que esperar a pesquisa.
Agora, potencial, em tese, tem. Né? Precisa de alguém, não só um segundo, como um terceiro. E talvez um quarto ou quinto, que ali some 2 dígitos. Porque matemática, só assim você tem segundo turno. Uhum. Você vê no atual cenário desses candidatos pré-candidatos que eu falei, você vê essa possibilidade? Vejo, reconheço essa possibilidade e reconheço, inclusive, Luiz, eu tenho batido bastante nessa tecla. Eu acho que a gente pode ter um efeito um pouco diferente na nossa cidade, dado, inclusive, pelo próprio governo Lula agora. Os votos, os 100 mil votos que a gente teve para o Lula no segundo turno aqui em Campos, não foram somente de petistas, né? A gente sabe, foram muitos votos contrários ao bolsonarismo. Por isso que eu acho, inclusive, que a gente pode ter na nossa cidade o efeito de uma grande votação para a candidatura que mais rejeite o bolsonarismo, que eu acredito que nesse momento vai ser a candidatura do PT. Eu até te mandei, né, Luiz, uma resolução do PT estadual, inclusive, que deixa claro, o PT não estará, nem irá compor, nem terá qualquer proximidade, nem receberá nas suas nominatas qualquer tipo de candidato que esteja no mínimo próximo ao bolsonarismo. Não terá. Então a gente consegue explorar um pouco, para o bem e para o mal, essa polarização na nossa cidade. A candidatura da Madeleine, acredito que surge nesse momento de fato, como essa candidatura que o Bacelar já teve com o Calil, que tende a desidratar a candidatura do Vladimir, principalmente nesse voto bolsonarista. Então, eu acho que a partir daí a gente já consegue ter um cenário de segundo turno. Claro, inclusive Madeleine desidratando desse voto bolsonarista de forma mais qualificada, né? Muita gente esperava um bolsonarista mais radical, alguém como o Paul Bell, né? Não, pelo contrário. Então eu acho que também vai contribuir com o debate na cidade. E entre essas 3 a 4 candidaturas, eu acho que o PT ele vai conseguir correr por fora. O nosso objetivo é chegar no segundo turno, é capturar boa parte, o máximo possível desses votos que o Lula teve na cidade. A gente quer trazer para o debate da cidade justamente essa não influência do governo federal, mas da figura do Lula, né, como referência de enfrentamento ao bolsonarismo. E eu acredito que a gente pode ter um bom resultado nesse sentido. É para isso que a gente está trabalhando. O PTRJ, eu vou até te divulgar em primeira mão assim que sair, vai encomendar uma pesquisa agora para o mês de abril, onde a gente vai fazer alguns testes, inclusive, dessa própria correlação da votação do Lula com a nossa candidatura, né? E a gente vai poder ter uma boa métrica disso, para a gente poder falar isso até com mais propriedade. Mas eu acredito que a gente vai ter um processo eleitoral que pode repetir, sim, esse cenário. Existe a possibilidade de Caio concorrer novamente, né? A gente tem observado isso daí voltando para o debate do cenário. Eu acredito que, se isso ocorre, pode contribuir ainda mais para esse cenário, se de fato concorrer. E a gente tem aí a possibilidade da candidatura do PT, Madeleine, possivelmente Caio. Eu acho que das outras candidaturas bolsonaristas, Clodomir, não acredito que vai ter algum desempenho muito considerável. Sérgio Mendes gravou um vídeo ontem dizendo que permanece pré-candidato, né? Então é mais um candidato aí que se mantém nesse cenário, mas eu acredito que entre essas... Oi? Você tem Sérgio Mendes também. Isso. Então eu acredito que a gente tem aí entre 4 ou 5 candidaturas que, junto a Vladimir, né, vão criar o cenário necessário para que ocorra um segundo turno. E nós queremos estar nesse segundo turno. Eu acredito que ele vai se tornar um pouco mais inevitável. Num cenário, repito, mais limitado de candidaturas, que era o que estava se apresentando até poucos dias atrás, realmente existia a possibilidade do primeiro turno para Vladimir, inclusive dadas todas essas características que eu citei na fala anterior, da própria influência da máquina municipal, que, querendo ou não, tem um peso significativo no processo eleitoral. Mas eu acredito que a gente vai ter um segundo turno, sim, na cidade de Campos, e o PT quer estar nesse segundo turno. Agora é trabalho, é estratégia, sobretudo, e eu acho que, sinceramente, Luiz, também reforçando essa característica, o PT está num outro momento. O nosso diretório estadual hoje está num outro momento. A gente já teve uma vitória no reforço da nossa eleição de bancada estadual em 2022. A gente cresceu de forma qualificada, o número de mulheres expressivos na bancada do PT estadual. Isso vai se refletir agora. Nós vamos ter presença em municípios estratégicos, disputando municípios estratégicos.
a gente vai ter, de fato, uma atenção especial, inclusive, do Diretório Nacional em Campos. Eu estive com a Glaze, Teseu esteve com a Glaze. Tudo que nós ouvimos que ele relatou é realmente que o Diretório Nacional vai ter uma presença significativa nas eleições aqui. A gente quer trazer o Lula a Campos antes da eleição para uma agenda importante do governo federal. O 92 vai perguntar isso. Vou fazer 3 perguntas. Uhum. Você anunciou o convite que você fez ao presidente Lula, fez pessoalmente para vir a Campos. A última vez que ele esteve em Campos foi em dezembro de 2017. Né? Foi no IF, fez um discurso ali na Praça Continental. Deu entrevista pra gente aqui, na época era Continental ainda, né? Uhum. E repercutiu muito. Eu cheguei, a Folha estava no Estadão entrevista, eu falei, pô, foi antes de mim que fiz. Enfim, a presença de Lula, sem sombra de dúvida, né? Se o objetivo é chegar a 100 mil votos, a presença dele é muito importante, né? A questão de Carla específica, Carla também seria outra candidata, sem sombra de dúvida, com esses 2 dígitos. Ela seria. Jefferson pode vir a ser. Carla seria. Ela já é testada, já tem bagagem para justificar isso. A votação dela... E eu vi uma pesquisa GPP, eu não vou falar porque eu não vi ela toda, mas eu vi uma fatia que ela já aparece com 2 dígitos. Tá? Abaixo de 20. Mas na casa tipo Caio, né? Uhum. Tipo Caio. 16 que ela apareceu nessa pesquisa de PP. Eu não posso falar porque eu não vi ela toda, mas eu sei que ela induzida ela teve 16. É estimulada. No entanto, no dia 7 de fevereiro, o advogado do Kleber Tinoco, nesse mesmo programa aqui, foi muito categórico. A gente já tinha ouvido 6 juristas, né, renomados, direito eleitoral, 2 deles falando que talvez possa mudar a jurisprudência. Se mudar a jurisprudência, porque agora não pode, né? Uhum. E os outros 4, né, dizendo que não, não pode. Depois eu vi um 7º, o Kleber Tinoco, que ele foi além. E ele deu uma possível estratégia com Carla, que a gente sabe que Carla também, inclusive corre em grupos de WhatsApp da cidade, é colocada como candidata não do PT, mas do Bacelar. Uhum. Há listas correndo que colocam Madeleine, Carla, Caio, Magal, que é para tentar enfraquecer os garotinhos na 76, que é o reduto eleitoral deles, né? Guarulhos 76, tem Guarulhos 129 também, né? A Magal do Parque Guarulhos. E Poubel, né? Mas, enfim, o Kleber Tinoco disse, o advogado da UENF, né? Que não tem ligação política com nenhum partido. Uhum. Uma mudança que libere a candidatura de Carla Machado não vai acontecer. Ela pode disputar a governadora, presidente, parlamentar, não interessa. Mas a prefeita não pode. Por que alguém se arriscaria a colocar um candidato correndo o risco de se tornar inelegível e ter os votos anulados? Isso pode ser uma estratégia, porque a legislação eleitoral permite a alteração do candidato faltando 20 dias para o pleito. Você teria o nome de Carla, que faria toda a campanha, e aí outro candidato assumiria o posto dela. Há que se lembrar que foi o que Lula fez com a Haddad em 2018. Né? E funcionou. A Haddad foi para o segundo turno. Em 2018, né? Embora, logicamente, com toda a coeficiente de Carla não é Lula, né? Mas você opinou sobre essa fala do Kleber e deu muita repercussão. Você foi até respondido pelo presidente do partido, Odisseia, dizendo que você não estava falando pelo partido, mas por você, né? Você colocou aqui. Quanto ao PT até o momento, você colocou isso no dia 13 de fevereiro. Quanto ao PT, palavras suas, quanto ao PT até o momento, não há a menor possibilidade de uma estratégia que busca lançar uma candidatura virtual, sem chance de se eleger, para ser substituído às vésperas, como aventou o advogado Kleber Tinoco. Independente das questões jurídicas que envolvem a candidatura de Carla, o professor Jefferson, que tem acumulado apoios e feito todos os movimentos necessários para viabilizar uma candidatura tecnicamente qualificada, competitiva eleitoralmente e reconhecida pelos principais dirigentes estaduais e nacionais do PT,
como uma das grandes revelações do partido para o próximo pleito. Você mudou alguma coisa de lá para cá? Eu não vou dizer que eu mudei, Luiz, porque eu acho que o meu principal tópico é o PT vai ter uma estratégia nessa eleição, que eu acho que podem especular, mas a gente vai ter uma estratégia nessa eleição e que passa principalmente pela figura da Carla, né? A Carla vai ser uma figura determinante nesse processo eleitoral. Ela tem uma influência determinante. Agora, eu sigo dizendo que, até o momento, a gente não tem pretensão de lançar uma candidatura que não vai disputar. Agora, se em determinado momento a gente identificar na própria figura de Carla a chance de, durante o próprio processo, encontrar uma resposta positiva para o que ela está pleiteando, não é uma estratégia que a gente não necessariamente vai seguir. Eu acho que é algo que a gente mantém no horizonte, no sentido de que, sob a certeza, é uma decisão difícil de se tomar. Agora, sob a dúvida, eu acho que pode eventualmente acontecer, principalmente dada a influência de Carla no processo. Eu venho batendo na tecla há algum tempo que eu acho que Carla e Jefferson têm que estar juntos. Claro, respeitando muito o papel de Elinho nesse processo também, que é um companheiro que está aí à disposição como pré-candidato, mas do ponto de vista até da própria disputa, do que as pesquisas têm mostrado, seja Jefferson e Carla ou Carla e Jefferson, eu acho que a estratégia passa por Carla. Agora, qual vai ser o caminho adotado, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho, o próprio PT ter algumas respostas a mais, Carla ter algumas respostas a mais, a gente não vai entregar de bandeja ainda qual vai ser a estratégia adotada, mas se eu posso falar algo diferente daquela vez, dados os números, Aloysio, é que a gente não descarta nenhuma possibilidade. A gente mantém no horizonte isso em aberto. Eu conversei com a Odisseia depois, eu falei assim, olha, Odisseia, eu acho que aquilo ali também foi uma provocação, mais do que uma posição, uma provocação. A gente quer ter, Luiz, uma clareza maior, a gente quer ter respostas, justamente por a gente reconhecer em Carla todo esse potencial, a gente quer entender logo todo o cenário para a gente poder traçar essa estratégia, que passa por Carla, né? Eu acho que ela vai estar envolvida diretamente nesse processo, seja como candidata ou não. Independente de ser como candidata ou não, a gente quer Carla envolvida ativamente nesse processo, porque ela traz para a cidade de Campos um protagonismo que eu acho que pode ser determinante nesse processo eleitoral. Você pontuou muito bem, Carla não é Lula, para a gente repetir aquele feito, mas ela tem influência sobre esse processo, as pesquisas têm mostrado isso, há uma influência, claro, de São João da Barra, quanto principalmente as questões da industrialização que São João da Barra recebeu, que em Campos, principalmente na questão do emprego, isso é relevante. A própria questão do transporte, ainda que no município menor, tem essa própria questão em São João da Barra muito marcante, que também é trazida como exemplo para Campos. Então eu acredito que nesse momento a gente pode ter na figura de Carla, de fato, o fiel da balança aí para uma candidatura muito competitiva do PT. Quanto à estratégia, não é a hora de falar. Se naquele momento talvez eu antecipei um pouco e eu posso fazer talvez um pouco de autocrítica, eu acho que a minha autocrítica é no sentido talvez de não descartar agora nenhuma estratégia. Acho que não é o momento, o PT vai manter todas as estratégias no horizonte, porque cada vez mais se torna claro para a gente, Aloysio, que a gente pode pingar nesse segundo turno. E aí, se a gente pingar, eu acho que é outra eleição, é outro momento, a gente vai ter características totalmente diferentes de uma eleição de primeiro turno, e dado o governo Lula nesse momento, dado os investimentos do governo federal na nossa cidade, a gente pode ter um segundo turno muito disputado e trazendo para o centro do debate questões que a gente considera extremamente relevantes, com a presença de Carla, com a presença de Jefferson, com a presença do nosso companheiro Alinho, mas principalmente nesse processo colocando o PT em evidência. Como eu não posso botar o Gilberto de 13 de fevereiro para fazer uma cariação com o Gilberto de 19 de março, eu só vou fazer uma pergunta. Lula vem ou não? Estamos construindo para ele vir. Tivemos uma reunião agora há pouco tempo, ainda que rápida, muito breve, em Brasília. A gente está propondo, que eu posso dar de informação aqui em primeira mão, é que a gente vai apresentar uma proposta de agenda solicitada pelo Lindbergh. O Lindbergh vai fazer contato com a assessoria da Presidência da República, apresentando essa proposta de agenda. Essa proposta de agenda dialoga com uma tarefa que o Lula tem seguido, que é visitar territórios mais marcados pela presença do bolsonarismo. Ele já fez isso com os governadores, né?
quando ele fez aquela série de agendas passando pelo Tarcísio, pelo Cláudio Castro, pelo Zema, que são governadores eleitos e alguns ainda muito aliados ao bolsonarismo, ainda os 3 muito alinhados ao bolsonarismo. Isso faz parte de uma estratégia de ampliar o próprio campo do PT, e com as prefeituras a tendência é repetir essa estratégia. A gente acredita que dá para trazer ele em campos. É muito difícil a gente bater o martelo agora, porque as agendas do Lula elas são definidas bem em cima, por uma questão, claro, de dificuldade de mobilização das agendas, mas também de segurança. Então elas não são divulgadas com tanta antecedência. Mas eu acredito que a gente pode ter uma surpresa positiva. Campos tem características, a gente tem prédio da UF para inaugurar, prédio novo para inaugurar, né, embora já... Emenda de Vladimir. Ele não tem dúvida, Aloysio, que ele estará convidado a estar ao lado de Jefferson, Carlos, Erlinho... Vladimir, Thalíria Petrone e Sargento Gurgel. Sim, se eu não me engano, Benedita também, no pacote. Jandira Fegali também. E a iniciativa nascida, vão dar o crédito, de um campista, Chico D'Angelo. Isso, com o nosso companheiro Chico D'Angelo, que inclusive está fazendo um trabalho muito bom na assessoria de assuntos parlamentares do Ministério da Saúde. Agora esteve recentemente com o Vladimir, eu também estive lá, visitando o Chico D'Angelo. Então eu acho, Luiz, que nós temos prédio da UF para inaugurar, nós tivemos o Lula no início do Porto do Açu, né, visitando o início do Porto do Açu, ainda até então um empreendimento na época do AI, que mudou muito de lá para cá, mas o próprio Bolsonaro visitou o Porto do Açu. Nós temos algumas questões para serem debatidas ali. Nós temos aqui em Campos o prédio da UF, nós temos um interesse muito grande da nossa reitora eleita da UENF, da Rosana Rodrigues, de colocar a UENF nessa passagem aí. Eu acho que a gente pode ter uma surpresa em breve, inclusive com um trabalho que ela está conduzindo muito bem para essa possível vinda do Lula. Vai ser inaugurada na UENF um setor, né, que vai ter investimento do governo federal, que ainda vai ser divulgado em breve, que pode ser interessante. Então nós temos uma série de atividades aqui na cidade. Ele pode visitar o IF Guarulhos, que ele ainda não visitou depois da inauguração, quando ele inaugurou ainda no governo dele em 2008. Então a gente tem uma série de atividades que vão ser propostas nessa agenda, que vai ser entregue ao Lindbergh, e o Lindbergh vai buscar mediar essa proposta com a assessoria da Presidência da República, e a gente acredita que fazendo uma proposta de uma agenda robusta, que envolva Campos, envolva também a região, porque quando a gente fala de São João da Barra, naturalmente a gente está falando também de Carla Machado envolvida nesse processo. Vocês têm feito uma cobertura muito boa também da disputa eleitoral em São João da Barra, onde a Carla Capucci é grande favorita, então ela também está envolvida nessa possibilidade de agenda, onde o PT também vai estar participando ali daquele processo ativamente. Eu acho que no cenário geral a gente vai fazer uma proposta de agenda bem robusta e que tem grandes chances da assessoria da Presidência da República ver com bons olhos, talvez incluir Macaé também nessa passagem, né? Então acho que é algo interessante, a gente pode fazer uma grande agenda com grandes chances. O PT já fechou com o prefeito lá em Macaé também, né? Isso, com o Elbert lá, inclusive com a proposta de implementar a moeda social. O PT foi muito claro que embarcava no governo, mas desde que fosse incorporado à agenda da prefeitura lá a implementação da moeda social, que já é uma experiência trazida de Maricá também, e com o interesse de replicar sob a condução do PT lá na pasta que ocupa em Macaé, né? Então acredito que a gente, inclusive agora no governo, né, não para a próxima eleição, já está sendo executada agora a proposta para tentar implementar ainda esse ano, né? Gilberto, 9h15, o esporro é inevitável. Não, já que eu vou tomar. Não, quem vai ouvir sou o Zé Nogueira. Né? Ele já mandou 2 mensagens, eu não ouvi, porque de voz, graças a Deus, eu vou daqui a pouco. Então, a última perguntinha minha, eu peço que você seja muito sucinto. Sim. Você é candidato a vereador, tem vários candidatos tem Odissé, que já foi vereadora, né? O ex-reitor da UENF, Raul Palácio, pode ser um nome que você falou da UENF aí, pode ser um nome. Vocês pensam ainda o professor Alexandre, talvez trazer ele de volta, enfim, eu sei que tem várias coisas articuladas, que fala, inclusive, da possibilidade que eu acho que não é possível da Natália, né, vir, tal. Eu acho que pela coerência dela com o pessoal, eu acho que isso não deve acontecer. Mas, enfim, se fala abertamente de Luciano D'Angelo, que é um grande articulador, que está pensando isso tudo, matemático. Eleição é matemática. Eleição é paixão para tolo. Eleição é matemática. Fazer duas
para aqueles 10 passos de Lênin, para dar 2, ou pelo menos essa uma cadeira de vocês foi ocupada por gente muito boa. Foi. E deixou de ser, né? Você tá Odisseia, você tá Ivete Marins, você tá Renatinho Barbosa, você tá Marcão Gomes, né? Antônio Carlos Rangel. Então sempre teve gente de nível ocupando essa cadeira. Rapidamente, qual é o objetivo real de vocês? O objetivo é fazer as 2 cadeiras, Aloysio. A gente está focado nisso. Eu acho que isso é reconhecido, inclusive fazer uma saudação aqui, mandar um abraço para o Thiago Virgílio. Eu estava assistindo aí a entrevista agora há pouco tempo. Ele inclusive fez uma referência para mim, agradeço, né, do trabalho que a gente vem fazendo. Eu sou pré-candidato nessa nominata. Eu acredito, e ele pontuou inclusive que acredita também que a gente faz as 2 cadeiras, uma cadeira e uma na sobra, né? É a conta que o professor Luciano D'Angelo vem conduzindo. A gente está com uma montagem de uma nominata muito competitiva, Luiz, muito equilibrada. A gente passou por um momento muito ruim em 2020. Em 2016 a gente não elegeu, mas foi por muito pouco que a gente não elegeu o professor Alexandre. Realmente foi algo fatídico ali, que a gente não conseguiu, por muito pouco, eleger novamente um vereador. Não ficaria tanto desse tempo sem o vereador na Câmara. Mas a gente está fazendo uma nominata muito competitiva, que passa muito por essa condução do Luciano D'Angelo. Todos esses nomes que você citou são nomes, se não confirmados, que estão próximos. O caso da Natália, o PT sempre deixou as portas abertas, mas de fato passa muito pelas discussões que ela vai ter com a própria base, com o próprio PSOL, com as relações que ela tem a nível estadual com o PSOL. Há de fato um compromisso não somente pragmático, mas ideológico dela com o PSOL. Então eu acredito que é um peso e que deve ter nesse processo. Mas, independente da candidatura de Natália ou não, com o PT, a gente tem muita clareza da possibilidade dessas 2 candidaturas, né? A gente está fazendo um trabalho, acredito que dentro de alguns dias, passando agora, a gente está muito próximo, né? Até dia 6 de abril. A partir dali, vão começar a surgir alguns nomes que, por uma questão até de estratégia, a gente não ventilou ainda, que estarão conosco nessa nominata, para a gente não dar tanto do nosso mapa, mas nós estamos com a real disposição e possibilidade de fazer 2 cadeiras. Uma direta e uma na sobra, é possível. O PT tem essa condição. Hoje nós vamos sair agora esse ano, se Deus quiser, com a nominata completa, né, junto com os nossos companheiros do PCdoB e do PV, que também compõem a federação conosco, estão apresentando também os seus nomes. O PT ontem fez uma atividade muito boa de formação com os seus pré-candidatos da nominata. Então, acredito que a gente vai sair, vai ter um resultado muito positivo. O que eu posso falar sobre esse trabalho é isso. Eu fui candidato em 2020, serei candidato agora em 2024. Há uma diferença muito grande realmente no trabalho. Em 2020, no meio do governo Bolsonaro, a gente estava com um pouco mais de dificuldade. Eu e Zé Maria ainda fizemos uma boa votação, mas infelizmente o restante do nominata não teve as condições necessárias também para fazer uma boa votação. A nominata saiu com 1/3 do que poderia lançar, menos de 1/3 do que poderia lançar, na verdade. Esse fato não vai se repetir. 2020 eu acho que ele é um ano para se esquecer do ponto de vista de montagem de nominata, mas a gente traz uma experiência muito grande, pelo menos eu, da campanha que a gente fez em 2020, e eu acredito que a gente vai fazer um bom trabalho. Eu vi, Aloysio, de perto a dificuldade que é uma campanha de vereador. Em 2020 a gente disputou com mais de 800 candidatos a vereador. A gente já vai ter um número mais enxuto nessa eleição. Eu acho que isso também vai ampliar um pouco o campo que a gente tem de disputa, o diálogo com a própria população. A gente vai ter uma eleição menos pulverizada e tendo a chance de fazer grandes votações, voltar talvez a um número mais elevado de votações. 3 cadeiras é muito difícil. Repetir aquele cenário talvez do PDT é muito difícil, porque aquilo ali foi um fato muito atípico, né? Mais 2 cadeiras nós temos total condição e é a nossa meta. Eu sempre brinco com os demais candidatos do nominato: olha, eu não quero entrar sozinho não, porque entrar sozinho é uma bronca muito grande. Então, eu gostaria de entrar com mais alguém. Como eu estou brigando para entrar, gostaria de entrar com mais alguém, com mais algum companheiro ou companheira, inclusive com a necessidade da gente eleger mulheres para essa Câmara, que tem 25 homens. A gente precisa diversificar, precisa qualificar, a gente precisa que essa Câmara reflita um pouco mais a cidade de Campos, né? Ela reflete muito pouco da nossa diversidade, tanto de posições, de ideias, quanto de representatividade mesmo. O coeficiente eleitoral fica aí em torno de 11 mil, né?
A gente deve ultrapassar. Deve passar, né? A gente deve ultrapassar. O número de eleitores está, se Deus quiser, crescendo. Pelo trabalho que está sendo conduzido, muito bem conduzido pelo professor Luciano. A gente deve ultrapassar para poder fazer essa segunda cadeira aí na sobra e voltar a ocupar a Câmara de forma muito qualificada, ter ainda 2 anos aí de governo Lula pela frente para fazer um bom diálogo do governo federal com a própria Câmara de Campos e construir um caminho promissor. Boa. E quem sabe, se Deus quiser, também colocando a candidatura do PT no segundo turno aí, a gente ter possibilidade de trabalhar ainda mais, né? Depois de eleger as nossas 2 cadeiras, trabalhar e brigar também na disputa da prefeitura. Só abre o olho que a Carla já foi para União. Tem outra. Não. Fica atento. Não, eu descarto essa possibilidade. Esse é pragmatismo. Se ela for, ela deixa o mandato de pode ser o que Quaquá falou, né? Essa possibilidade. Só para esclarecer, desculpa, Gilberto e Cláudio, esclarecer o ouvinte. O mandato legislativo é do partido. O mandato executivo é da pessoa. O cara pode mudar de partido quando quiser e deixa e fica com o mandato. Legislativo não. Sim, Carla está muito sólida no PT, ela tem feito bons diálogos. Estou voltando de Gilberto aqui para fechar. Ela tem feito bons diálogos. Inclusive a questão da Carla de São João da Barra. Mas que Carla Machado já foi convidada, já foi. Sim. Olha, quem barrou Carla Capucci no PT foi o Conselho de Pastores de São João da Barra. Parece brincadeira, mas não, é sério. Não, tem influência. Eu soube, sim. Claro. Eu noticiei isso. Né? Foi. Ela tem a sua condição PV, mas logicamente que a União tem muito mais estrutura que o PV, né? Sim. Bom, e era um movimento esperado, né? Então, qualquer possibilidade dessa com Carla Machado, a gente descarta totalmente. A gente vai ter grandes chances aí. Volto a dizer, ela vai ter uma participação ativa nesse processo. Como aí a questão da estratégia ainda que a gente vai construir com o partido. Muito bem, meu caro Gilberto, muito boa a sua entrevista, ótima, tanto que avançamos aqui, eu acho que valeu o puxão de orelha, daqui a pouco vai valer a pena. Obrigado por estar aqui conosco e boa sorte aí na sua caminhada, sempre. Obrigado, Nogueira, obrigado. Forte abraço, valeu. Um abraço. Aloysio, também muito obrigado por hoje. Amanhã, naturalmente, parte dessa entrevista, alguns tópicos, trechos aí, você vai destacar pro jornal Folha da Manhã, amanhã tem jornal Folha da Manhã impresso nas bancas e também, claro, às 7 da manhã, mais um Folha no Ar. Estaremos de volta, se Deus permitir. Valeu por hoje, Aloysio. Obrigado. Abraço, Aloysio. Obrigado. Obrigado, Gilberto, pela entrevista. Estendemos. Enfim, são assuntos complexos, né? Oriente Médio, essa coisa de paternidade do PAC, que deu muita repercussão aqui, né? E a política de Campos, por óbvio. Perguntas que eu queria fazer, não fiz. Eu agradeço ao Gilberto. Sem sombra de dúvida, assim, a cara nova do PT em Campos. Esse dia eu estava conversando com o Jorge. Não, o Gilberto, às vezes... Eu falei, Jorge, mas Jorge, a estudar de Gilberto, eu era pior que ele, cara. Até que ele não é tão ruim, não. O cara tá assessorando o Lindbergh na volta do governo Lula. O cara tá, no Nirvana, pô. Deixa o garoto. Enfim, mas deixa os garotos brincar, né, Luiz? Não, eu falo assim, você tem consistência. Posso não concordar com você, mas você tem consistência. Eu acho que você... Obrigado. O PT precisava disso em Campos. Entendeu? Eu acho que você preenche, sei lá, tanto quanto a Natália preenche no PSOL. Claro. Entendeu? Paralelo que eu faço. Não é questão de gênero, é questão da propositura, né? E mandar um abraço ao Rodrigo Gonçalves, aqui nosso companheiro de bancada, que está com suspeita de Covid, né? Dona Sebastiana, que está aí curtindo, cuide bem dele, nós estamos aqui atentos também. Né, e rapidamente vai estar de volta aqui a bancada, e amanhã parte da entrevista do Gilberto, como você adiantou, vai estar no impresso, né, no Folha da Manhã impressa, bem cedo nas bancas e na casa dos assinantes, e também no Folha 1, no site. Falando agora há pouco com o Rodrigo, aproveitando aí o seu gancho, só para fechar mesmo, o exame tem demorado muito, né, para sair, mesmo no particular. Covid e dengue. Covid e dengue. Dos meus filhos demoraram 72 horas. Demoraram e levaram as 72, os 2 exames dos 2 meninos.
Então, está muito demorado realmente. Então, nesse período tem que se cuidar, tem que se precaver, usar máscara, aquela coisa toda que a gente já sabe aí. E melhores para o Rodrigo. E aproveitar, Aloysio, hoje é aniversário de Wellington Abreu. Um abraço para ele aí, nosso carinho sempre, figura muito querida aí da gente, está sempre colaborando muito aqui com as informações, conhece muito sobre essa questão de exploração de petróleo, as tendências de mercado, rumo, para onde vai, da onde veio, né? E sem dúvida nenhuma merece também nosso carinho, respeito e nossas homenagens hoje aí no seu aniversário. Só pegar a carona que você está falando, um abração para o Wellington, é a fonte. Quem trabalha com jornalismo em Campos sabe que é o Wellington Abreu. Fala de petróleo e gás é com ele. Eu me arrisco a dizer que desde que a Luiz Barbosa morreu em 2012, é a pessoa que mais entende petróleo e gás aqui na região. Acho que a Luiz foi até porque pegou o início, né? Noticiou o início, na época da ditadura ainda, em furo até internacional, conhecia muito, mas desde que meu pai faleceu em 2012, a pessoa que mais entende desse assunto é ele. E outra coisa, uma figura afável, gentil, sempre disponível, entendeu? Um grande abraço aí pro Wellington. Um abraço aí, Wellington, parabéns. Bom, gente, 9h28, bom dia para vocês, para você que nos acompanhou até aqui, continue ligado na Folha FM, tem muitas promoções aqui de ingressos, tem show da Marrom, tem Cineflix e muito mais. Folha no ar no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos e Laboratório Plínio Bacelar, de volta amanhã às 7h. Baixe agora